Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo aí, mas hoje o nosso podcast vai ser com uma pessoa que eu tenho um enorme prazer de receber aqui e infelizmente está sendo de forma online, né? Porque fisicamente está difícil, pessoalmente não dá, porque a Daniela está no Canadá. E é uma pessoa da área também, acadêmica da área de blockchain, que eu acredito que tem muito a contribuir com o conhecimento, com a visão dela sobre a área. Eu vou deixar que ela se apresente um pouco melhor aí, fale mais um pouco da história dela. Mas a ideia aqui é ser um bate-papo, né, aberto, conversa sobre a área, experiências, principalmente aí de fora, mas também aqui do Brasil e o futuro, prospecções aí para o futuro da área. Então, Daniele, por favor, palavra é sua. Obrigada, João. Para mim aqui, boa tarde agora, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você é quase boa noite, né, João? Exato. Estou aqui 4 horas atrás de você. Também queria agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu tenho feito e agradecer o convite também e também manifestar a minha admiração por você também como um curioso estudioso da área que eu sei que você também está indo para esse lado acadêmico, então é isso aí, vamos, né, fortalecer isso, esse Exato. lado e o conhecimento em blockchain. É, então, vou só me apresentar rapidamente. Meu nome é Daniele Batista, igual você falou, eu sou brasileira, moro aqui em Vancouver há 8 anos. Eu faço aqui um PhD na Escola de Informação, na School of Information, da University of British Columbia. E só queria falar um pouquinho do meu background, até para a gente se situar de para onde essa conversa aqui vai, né? Porque todo mundo que escuta falar de blockchain acha que eu sou rica, que eu tenho bitcoins, que eu tenho Ethereum, eu não tenho nenhuma criptomoeda. Então aqui o papo não tem a ver com a parte financeira em si. Exato. É, eu, então, meu background é arquivologia, eu sou formada em arquivologia pela Universidade de Brasília, formei em 2003. Em 2013, resolvi voltar para a academia para fazer um mestrado, também na mesma universidade, então na mesma Faculdade de Ciência da Informação, na UNB. Fiz meu mestrado lá, concluí em 2016. Nesse mesmo ano, apliquei para o doutorado aqui e em arquivo também, arquivologia. E fui admitida em abril de 2017 e cheguei aqui em agosto de 2017 para começar a estudar em setembro, né? Diferente do Brasil, o ano letivo aqui começa em setembro e não em janeiro, em fevereiro, como a gente tem aí. Então, estou aqui há 8 anos, estou terminando esse doutorado esse ano, já terminei agora minha última fase de coleta de dados da minha pesquisa. E, como eu falei, sou formada em arquivologia. O que que é o objeto da arquivologia? É o documento de arquivo. Então, o que eu investigo aqui é a aplicação dessa tecnologia, blockchain, na parte de criação, de manutenção, de preservação de documentos, e a minha expertise realmente em documentos públicos. Eu sempre trabalhei no governo, a minha especialidade são os documentos de governo. Então, o objeto do meu estudo vai ser sempre esse, o documento de arquivo. O que que é esse documento de arquivo? Eu falei aqui do documento público, mas é qualquer documento, qualquer registro de uma atividade desempenhada por uma pessoa física ou jurídica, né? No meu caso, é muito voltado para a pessoa jurídica, então eu estou sempre lidando com documentos produzidos em entidades, pode ser públicas ou privadas, enfim. Mas esse é meu foco. Então, o meu foco em blockchain, primeiramente, é pesquisar a aplicabilidade dessa tecnologia na parte de criação desses documentos públicos, né? Então, hoje essa sou eu. Eu também sou servidora federal no Brasil ainda. E que mais que eu sou? Acho que é isso, né? Estou fazendo doutorado, sou mestre. É isso. Ah, mas não é só isso, não, é muita coisa aí. Mas vamos lá. Então, antes da gente entrar no blockchain em si, né? Eu queria te perguntar primeiro, até para o pessoal que talvez tenha interesse em seguir essa área, não só aqui no Brasil, mas fora, como foi a tua trajetória aí para chegar na UBC? Por que que tu escolheu a UBC? Tá. E algo, claro, foi por conta da arquivologia, né? Tipo, Hum. tu botou o pé na UBC por conta disso, mas aí foi dentro da UBC que veio essa, esse interesse pelo blockchain, por usar a tecnologia dentro da arquivologia, como foi? Tá. Bom, foi o seguinte, o meu mestrado, né, que eu fiz lá na UNB, ele foi um mestrado voltado, eu criei uma estrutura, um framework, né, eu não sei, esse é um termo que para mim é difícil traduzir para o português, mas eu criei uma proposta
é, requisitos, né, para serem analisados quando alguém realiza o que a gente pode chamar de uma auditoria arquivística, né? E aí meu foco nessa época era muito pensando assim, tá? A gente tem, por exemplo, órgãos de governo, de controle, que vão controlar patrimônio público, e quando a gente fala em patrimônio público, a gente está sempre muito ligado em grana, dinheiro, Sim. né? E realmente, dinheiro é parte do patrimônio público, os bens imóveis, bens tombados, tudo isso é parte do patrimônio público, mas o documento de arquivo também é. E no Brasil ele é reconhecido como patrimônio cultural no artigo 216 da Constituição Federal. Então, a minha preocupação naquele momento era assim: tá, se eu tenho um objeto insubstituível, que é um documento de arquivo, né, diferente de uma cadeira, um computador, de um dinheiro que eu desvio de uma conta bancária, tudo isso pode ser substituído. O documento de arquivo não, porque ele foi criado num momento de forma neutra e quando ele é destruído, ele é perdido, eu não tenho como recuperar, eu não tenho como repor. Então, eu acho que é muito mais alarmante não ter o cuidado com esse patrimônio público, né? Então, a minha preocupação na época era essa. Quando eu terminei meu mestrado em 2016, eu e meu marido, a gente tinha já essa vontade de morar fora. Eu já estava pensando em fazer um doutorado, apesar de que desde o início, desde que eu me formei em arqueologia, jurava de pé junto que eu jamais seria acadêmica, jamais ia voltar para academia. Mas quando eu fiz o mestrado, eu realmente gostei do processo de investigação, da pesquisa em si. E aí eu falei, eu quero continuar, isso é uma coisa que eu quero explorar mais. E na época, conversando com alguns amigos que já eram doutores, eles falaram, Dani, eu te aconselho a não fazer um doutorado na mesma escola de novo, porque você vai estar sempre baseada na mesma fundamentação teórica. E para a academia isso não é enriquecedor, né? O legal é você agora, no doutorado, partir para outra escola e, né, se familiarizar com outras teorias. Aí eu falei, então eu vou tentar fazer isso. Aí, no primeiro momento, eu tinha pensado na USP, mas depois pensando nessa logística de como que eu vou sair, morando em Brasília, como é que eu vou fazer um ano, 2 anos de matéria obrigatória em São Paulo, presencial, né? Não tinha pandemia ainda, não tinha nada disso. E home office, coisas remotas ainda estavam engatinhando O nessa mundo, época. o mundo Pode ainda estava normal, né? É, Digamos assim. um outro normal, né? É, Normal exato. Não é o antigo. novo normal. Não. E aí eu falei, não, essa é uma logística complicada, minhas filhas ainda estavam no início da adolescência, nessa época não valia a pena, né, ter todo esse trabalho. Aí, conversando com meu marido, ele falou: e se você tentasse fora do país, né? Aí eu falei: é uma boa ideia, né? A gente ia juntar duas coisas ali, duas oportunidades. Eu fazer o doutorado em outra escola e a gente morar fora um tempo, né? Fora do Brasil. Acabou que eu já tinha nos meus contatos do Facebook, na época eu usava mídias sociais, hoje eu não uso, né? Por questões óbvias de segurança e privacidade, mas nessa época tinha, e tinha uma professora daqui, que é muito conceituada na arquivologia no mundo inteiro, que é a Luciana Durante. Então, ela estava no meu Facebook, eu mandei uma mensagem para ela e falei, eu queria estudar aí. Eu fiz isso, aí expliquei para ela o que eu tinha feito no mestrado, aí ela falou, eu tenho uma colega aqui que é a especialista na parte de documentação financeira, que também é seu foco, e auditoria, então, gestão de risco. Então, fala com ela. E aí eu mandei um e-mail para essa outra professora que ela me indicou, que é a Victoria Lemier. E aí, acho que ela se entusiasmou, eu também, a gente começou a conversar, e quando eu apliquei, eu consegui entrar, e ela se tornou a minha orientadora na pesquisa. Então, assim, como que eu vim parar aqui? Foi assim, né? É, lembrando, assim, eu queria até ressaltar aqui, essa aqui, a escola que eu estou hoje é uma das melhores do mundo na minha área, que é gestão de documentos digitais. A gente também estuda muito aqui uma outra matéria da arquivologia que chama diplomática, a gente analisa os requisitos de autenticidade, confiabilidade dos documentos digitais, numa teoria que é aceita no mundo inteiro, inclusive aplicada nos melhores padrões e melhores regulamentações do mundo todo, que é uma teoria criada pela Luciana Durante. Então, foi um privilégio, na verdade, não uma bênção, assim, no final das contas, ter sido aceita aqui. E foi assim que eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, confesso que não tinha nem ouvido falar da blockchain. Eu sabia que a Bitcoin existia, quando eu cheguei já tinha quase 9 anos, né, de Bitcoin já em produção, mas eu não tinha essa. Aliás, eu nunca tive muito aprofundamento na área de documentos digitais. E eu tinha muito receio, muito medo, eu me achava muito limitada para entrar nisso.
Mas aí quando eu cheguei aqui, a minha orientadora, já tem um ano que eu fundei um cluster de pesquisa aqui que está sendo muito importante para mim, que é blockchain. Você não é obrigada a seguir uma pesquisa nessa linha, mas seria interessante, ainda mais que você tem essa curiosidade sobre auditoria, enfim. Aí eu falei, então bora. Aí passei Caiu de cabeça, né? Então, e fiquei várias noites sem dormir, vários fins de semana chorando, porque você imagina, é um mundo novo para eu descobrir, é uma tecnologia, na verdade, são camadas de tecnologia que a gente precisa entender que são complexas, e ainda por cima eu estava mudando de país, né? Com uma língua nova para minha família inteira, o meu inglês era muito arranhado ainda, então, assim, tinha todos os desafios de tentar me tornar uma pessoa fluente naquilo que eu precisava estudar, né? e não era nem só no idioma, ainda era assuntos complexos, né? Tu tinha que aprender em outro idioma um assunto extremamente complexo. Que era, por exemplo, basicamente criptografia, que eu sabia zero também, né? Uhum. Então foi isso, foi sofrido. Eu calço as sandálias da humildade aqui e falo que eu demorei uns 2 anos mesmo para me familiarizar com a tecnologia, o que é muito, porque é uma tecnologia que todo mês, toda semana tem coisa nova para você aprender Exato. do que está É. acontecendo, né? E a gente vai falar um pouco dessas coisas aqui. Mas no fim das contas, eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora nesse sentido. Essa coisa, quando a gente se supera, né? Igual o atleta. O atleta, toda vez que ele bate o próprio recorde, É. né, um divisor E de ele água. sempre busca continuar batendo recorde. Isso. Eu É. não sei se vou continuar, não. Já estou cansada, estou quase terminando. Mas assim, é muito legal, ao mesmo tempo que é puxado, mas foi um desafio muito satisfatório, assim, Hum. sabe? Foi legal. A sensação de dever cumprido, né? Conseguiu, Sim, entender. sim, Pois, então basicamente, assim, o blockchain caiu por acaso nas tuas mãos, né? Tu foi buscando uma coisa e te ofereceram esse caminho aí que era sim. relacionado, mas era alternativo, e aí tu falou, rapaz, vou seguir, vou ver Uhum. onde dá, e deu certo, né? Eu. E no início é muito doido, a gente se perde muito. Na verdade, um projeto de pesquisa, às vezes, ele nasce de vários questionamentos e vários. E na época que eu cheguei, os contratos inteligentes estavam bombando, né? Uhum. Então a gente até pensou, não, vamos fazer uma coisa virada, né, voltada para isso. Isso é um documento, é um contrato, eu posso chamar, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa nesse sentido. Mas de um dia para o outro eu tive um insight assim e falei, não, cara, eu preciso aproveitar ainda mais o potencial dessa tecnologia. É muito legal discutir se é documento, se não é, nananã, Uhum. mas eu queria uma coisa mais aplicada e que fosse mais voltada para justiça social. Então, foi aí que o projeto mudou um pouco, não, radicalmente o escopo, assim. Mas só para você ter uma noção de como que é engatinhar junto com a tecnologia Uhum. também, que é bem difícil, né? Surge a ideia, só que ela vai sendo lapidada, né? Vai sendo esculpida ali. Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, Dani, antes da gente entrar no projeto em si, para o pessoal, para que a gente nivele também, que saia todo mundo do mesmo ponto. Como é que tu enxerga, se tu tivesse que explicar? A gente falou aí, putz, teve toda a dificuldade de aprender o que era o blockchain, criptografia e tudo em outra língua, mas se tu tivesse que hoje explicar para ti, do passado, então, chegou um leigo na tua frente e tá te perguntando o que é blockchain, como é que tu explicaria, da maneira mais simples e direta possível? E Hum. assim, não só o que é, mas o que, para quem ele resolve, qual problema resolve, para quem ele resolve, como tu explicaria isso? Então, foi até interessante você me perguntar isso, porque eu acabei de terminar as entrevistas que eu tinha que fazer da última etapa da minha pesquisa. Eu não falei a pesquisa aqui ainda, mas basicamente o que eu estou pesquisando é como a gente pode usar blockchain para reduzir as oportunidades de fraude com documentos de arquivo público nos processos de licitação. Meu foco hoje é no Brasil, porque eu precisava escolher um contexto jurídico. Mas a gente está tentando desenhar esse modelo de forma que ele seja aplicável para vários contextos, não só o brasileiro. E aí, nesse contexto, o que que aconteceu? Antes de eu fazer as entrevistas mesmo com os voluntários, né, os participantes pseudonimizados da minha Uhum. pesquisa, eu pedi ajuda para alguns amigos que já trabalhavam com licitação há muito tempo, o pessoal que projetou a rede Blockchain Brasil. Eu não sei se aqui no seu canal você já falou da rede Blockchain Brasil, de como ela está. Ainda não, ainda não. Então, a gente pode até aproveitar aqui um pouco para falar Exato. desse Pode, projeto, que é pode. muito legal.
Então, falei com duas pessoas, dois colegas muito bacanas que estão envolvidos no projeto Rede Blockchain Brasil, são dois é, empregados do BNDES, né, do Banco Nacional de Desenvolvimento. E aí eles participaram hands-on, assim, com a mão na massa para construir essa plataforma. E aí, quando eu fiz essas entrevistas, foi muito interessante porque essas piloto, né, foram só testes. O pessoal da licitação não entendia a blockchain, assim, tá, mas por que que você está trazendo um conceito novo se a gente já tem sistema para isso, sistema para isso, sistema para isso? Então eu falei, cara, se eu não mastigar isso aqui muito bem, no início das minhas entrevistas, vai ser um fracasso essa pesquisa, porque a pessoa precisa entender por que que eu estou sugerindo a implementação, né, o uso dessa tecnologia e não manter o que a gente já tem com compras net, com PNCP, né, assim. E aí eu fiz um vídeo. Você quer que eu fiz esse vídeo usando inteligência artificial? Então a autora sou eu. Se você deixar, assim, autorizar, eu queria é, Compartilhar? passar ele Claro, aqui. claro. Ah, Maria. Tá. Os Eu direitos vou. autorais são teus, né? Tá eu tudo ok. não estou é, usando a ideia de ninguém sem Ah, dar crédito perfeito. para ninguém. Então aqui, ó, vou dar o crédito para a inteligência artificial. Eu usei ChatGPT e o Flick AI, que é o Flick é para fazer vídeo, né? Você só me dá autorização para eu compartilhar a tela? Tá, na hora Já- que. Ainda não chegou aqui a solicitação, não. Ixi, deixa eu mandar de novo. Pronto. Tá. Aí você só me fala se apareceu aí a telinha roxa do meu vídeo, Tô vendo, do Flick. do Flick, né? Olá, vamos aprender como o blockchain funciona? Imagina uma mercearia de bairro. O seu Zé vende fiado para os vizinhos e anota tudo num caderninho. Maria levou o arroz, R$ 10. João pegou o feijão, R$ 7. Esse caderno é como um registro. Mas o problema é, só o seu Zé tem acesso. Se ele perder o caderno ou se alguém apagar o nome, ninguém vai saber o que foi comprado ou quanto está devendo. Agora imagina que cada vizinho também tem uma cópia desse caderno, atualizada toda vez que alguém compra alguma coisa. E alguém tentar mudar o que está escrito, os outros vão perceber rapidinho. A blockchain funciona assim. Ela é descentralizada, ou seja, não depende de um único lugar ou pessoa para funcionar ou ser acessada. Transparente, pois todos podem acompanhar o que está acontecendo. Segura, porque todos acompanham juntos. Imutável, já que, uma vez registrado, ninguém consegue apagar ou alterar sem que todos saibam e aprovem a mudança. A confiança não depende mais do seu Zé. Ela vem do próprio registro, que é público, transparente e confiável. Isso não vale só para mercearias. Pode ser usado para contratos, dinheiro, documentos públicos e muito mais. Blockchain é isso, um jeito novo e confiável de registrar informações. Pronto. Perfeito. É exatamente isso. Não poderia ter resumido de uma maneira melhor. Foi muito legal essa analogia, porque eu converso com o chat GPT o dia inteiro, assim, fazendo as coisas. E aí eu falei, chat, eu tenho uma ideia que eu recebi aqui para fazer uma analogia usando, sei lá, cartões de biblioteca dentro dos livros, coisa que a gente usava antigamente. Aí ele falou, mas eu posso te propor uma outra analogia? Aí ele trouxe do caderninho do seu Zé, assim, que eu achei muito mais legal até. Muito boa É. mesmo. Então, E assim, não para deixa mim, de ser verdade, né? Isso. A isso pessoa já associa direto. sim. Então, para mim, eu acho que assim, se eu fosse explicar, aqui a gente usa muito a expressão assim, todo mundo aqui fala que você sabe muito do que você está falando quando você consegue explicar uma coisa bem complexa que você entende numa viagem de elevador, que é tipo 1 minuto, 1 minuto e meio, isso é no máximo, É né? o pitch ali do elevador, né? Do elevador, exatamente. Então, eu acho que eu usaria isso, assim, eu acho que eu focaria muito, eu acho que é uma tecnologia que tem muitos atributos, e hoje está mais diversificado, então, assim, eu sei que nem tudo vai ser distribuído e descentralizado da forma que eu descrevi nesse vídeo, a gente sabe que a gente tem plataformas com outras propostas, mas eu acho que o grande, assim, o lance, a grande virada de chave de blockchain o primeiro ponto é o registro de propriedade imutável. Então, ela trouxe, é a blockchain que traz consigo a transformação do mundo digital para o que a gente hoje chama de Web3. A Uhum. Web3 só pode existir porque a gente conseguiu, em meio digital, estabelecer uma tecnologia que registrasse realmente a propriedade das coisas de forma imutável, de forma segura. Esse é o primeiro ponto. O Perfeito. segundo ponto é a transparência de quem faz, pelo menos para todo mundo que compõe a rede,
Tudo é gravado ali praticamente em tempo real. Então, as pessoas têm acesso aos registros que estão ali dentro da blockchain em tempo real, que é uma coisa que a gente não consegue fazer hoje com orçamento público, com dinheiro público, né? E eu acho que essas são as duas grandes características dessa blockchain. A falta do controle nas mãos de uma pessoa só, que isso é muito perigoso. O poder de decisão geralmente automatizado, que também melhora, né, assim, a confiança na A tecnologia. velocidade, a confiança, tudo, né? Isso. É, Exato. eu acho que é, assim, durante a tecnologia, durante o avanço da tecnologia, a gente teve várias, digamos assim, invenções que são inevitáveis, né? Todo tipo de avanço. E não necessariamente o tecnológico que eu falo é o computador, mas sempre que surge uma invenção que a gente avança como humanidade, Uhum. uma disrupção, né? É inevitável. Só que muita gente, pelo menos é o que eu noto, muita gente de duas uma. Ou o cara não entende e aí já rejeita desde o começo. Tipo, ele escuta falar, mas ele, não, isso aí não vai existir e tal. Ou Uhum. então ele simplesmente escuta e ignora, dorme, sabe? Tipo, ele vê passar do lado dele, mas ele não vai atrás. E o que eu tento explicar, pelo menos, passar para as pessoas, é que não é uma coisa que a gente tem, digamos assim, a gente não tem como parar e não é uma coisa que vai afetar só uma única área. Sabe? Porque geralmente o cara associa logo, não, blockchain, na verdade nem associam, né? Porque o conhecimento público vai mais para as criptomoedas. E aí o pessoal Uhum. não vai ali a fundo para pesquisar Sim, que a mágica não é só as criptomoedas, mas é a tecnologia que torna elas possíveis. E sim. aí, justamente por conta disso, o cara não vai chegar, sei lá, na área da medicina, da construção civil, da arquivologia de processo, de tudo. Ah, tá. Exato. Então, tipo, gente, não, a gente tá. Isso aqui é a base da Web3, né? Do novo sistema. Então, tudo hoje tá na Web2. Digamos assim, todos os negócios estão na Web2, tudo acontece conectado por conta da internet. E só vai continuar possível pelo blockchain. Tipo, é o único Sim, jeito que tem, pelo menos assim, poderia continuar possível na Web2, mas não seria confiável. E aí a gente, sim, a gente força uma migração, porque as empresas vão querer essa auditabilidade, essa confiança, rastreabilidade, enfim. exato. E aí, Dani, me explica, pegando esse gancho aí, quais são os mitos, assim, aqui tá, os mitos e os exageros que tu vê, porque muita gente fala, assim, ou demonizam muito, ou Uhum. já exageram demais. E o que que tu enxerga, assim, de maneira bem limpa? Pegando esse gancho dessa fala que você concluiu, né, na hora de fazer essa pergunta aí, eu acho que tem o estigma, e tudo que é novo assusta, e tem os estigmas que vai carregando, e depois eles vão se desfazer. Desaparecendo, assim, né? Isso. Eu vou te. É porque assim, você é muito mais novo que eu, não sei se você vai lembrar, mas quando a internet ela chegou na casa das pessoas aí no Brasil, foi mais ou menos 95, 96, que algumas poucas pessoas tinham nessa época já o privilégio de ter aquela internet de escada, que tinha aquele modem barulhento e tal. Nessa época, a internet nada mais era do que uma interface, assim, do meu computador. Eu conseguia acessar, vamos supor, fontes de leitura online, mas era basicamente isso. Era isso. O que que eu fazia nessa época na internet? Eu pegava letra de música do YouTube, que eu era fã. Mas assim, a internet não funcionava como ela funciona hoje, que você tem rede social, que você tem uma gama de e-commerce assim ilimitado. E se a gente parar para pensar e lembrar do passado, quando o e-commerce começou a existir, tinha muito tabu, tinha muito mito, tinha muito estigma também. E as pessoas não queriam usar. Quem é que queria colocar o número do cartão de crédito num site online? Ninguém queria usar. É, Foi muito difícil, mas todo mundo se adaptou e hoje ninguém sabe viver sem um banco digital, ninguém sabe viver sem e-commerce. Onde eu moro, ninguém, tem muita gente que não vai mais no mercado, e depois da pandemia mais ainda, não vai mais no uhum, mercado fazer compra, você faz compra pelo aplicativo. Você pede um carro pelo aplicativo, você pede tudo pelas grandes big techs, corporadoras exato, de compra, né? Os grandes mercados. exatamente. Digitais. Então, assim, hoje você não é um caminho sem volta. E eu acredito que esse aqui é a mesma coisa. A gente tem os estigmas, tem, do Silk Road, que era um site de tráfico de drogas. A Bitcoin realmente é uma moeda que ela foi projetada por uma comunidade, né,
de técnicos especialistas em criptografia que têm uma ideologia anárquica mesmo, não no sentido de raspar a cabeça e ser um Uhum. punk com aqueles spikes no cabelo, mas no sentido de dizer, um sistema financeiro tem que ser acessível para todo mundo, de graça, né? Então, Uhum. assim, a ideia é essa, é um caminho sem volta. As coisas vão acontecer e blockchain vai ser cada vez mais utilizado. O que eu entendo é que também blockchain é uma tecnologia de infra. Uhum. Então, não é todo mundo que vai entender mesmo, e não é todo mundo que vai procurar entender. O que é lamentável, porque quanto mais gente compreende, mais ideias a gente surgem de como a gente pode usar e melhorar, né? Exato. Mas o estigma, ele vai se desfazendo com o tempo, isso eu não tenho dúvida, E é sabe? só contribuição, assim, se o pessoal entendesse, porque assim, o blockchain ele não é, por exemplo, eu gosto de pensar, pelo menos, que ele não se limita, o conhecimento dele, ele não é, por exemplo, vamos supor, quando eu estudo qualquer outro curso, engenharia, direito, medicina, vai ser difícil, e eu me especializo nisso, vai ser difícil eu aplicar o meu conhecimento para outras coisas. Sim. Quando o blockchain, o conhecimento do blockchain, ele na verdade é complementar. Então, quando a Uhum. pessoa entende aquilo, ela aplica para a área dela, sabe? Sim, Por isso que eu acho interessante o pessoal tomar conhecimento de fato sobre a tecnologia, porque não é que você vai ter que mudar de área, é que a sua área vai mudar e aí você se antecipa aprendendo sobre o que que vai ser responsável por essa mudança. sim, Mas, exatamente. mas é realmente esse. E assim, o estigma, ele demora, né? Tem um Uhum. tempinho. Até Uhum. porque a gente vê, principalmente notícias, o pessoal foca nas notícias ruins, porque, querendo ou não, é o É que o que dá vende, visualização, é o que vende e é o que tal. engaja. Exato, é o que engaja. E É. aí não vão querer, putz, debater sobre a tecnologia revolucionária, não sei o que, não vão falar isso. Uhum. Mas é triste porque a gente vê justamente um preconceito sendo gerado, né? E Sim. aí, inclusive, isso me lembrou, eu fui convidado recentemente para ministrar um mini curso, né, sobre blockchain, e aí era para eu falar sobre algumas coisas, sobre a aplicação na Constituição Civil, não sei o que e tal, e aí eu falei, não, dá certo, só que antes eu vou ter que elaborar pelo menos assim, vamos supor, o curso, eram 8 horas o curso. Então, pelo menos, por baixo, 2 horas, 3 horas vai ter que ser sobre fundamentos. Uhum. E aí tava um pouco esse debate, porque, não, mas então não é sobre o uso na construção civil, é sobre o blockchain, é muito geral. Eu falei, não, mas é porque se eu não explicar o que é e como funciona, vão surgir várias outras dúvidas que, tipo, como o que tu falou em relação a chegar para o cara e falar para ele que é desse jeito, ele vai começar a pensar que não é, ou ele não vai entender por que que funciona. Ele vai dizer, não, eu já tenho o meu sistema aqui desse jeito, não tem sentido eu implementar, mas não. Aí funciona assim, porque é melhor para você, por isso, por isso, por isso. Então, o pessoal, ele quer saber direto a aplicação, não quer entender como funciona direito. Sim, sim. E outro estigma que eu ia falar, eu acho que é justamente esse, que está todo mundo muito familiarizado com o uso dessa plataforma, dessa sustentação para as criptomoedas e desconhece todos os outros usos, não sabe direito o que que é um contrato inteligente, Exato, as credenciais verificáveis que para mim são assim outro divisor de águas na vida do ser humano, ainda mais agora que a gente vive uma época de muita preocupação com privacidade, proteção de dados. Então, perfeito. a gente tem na blockchain uma série de recursos para lidar com problemas que hoje são recorrentes, que a gente não consegue resolver, mas a gente deixa de usar para, né, resolver esses problemas porque a gente não conhece os Exatamente, fundamentos, igual você está falando. exatamente. Então, Hum. quais problemas tu acha que o blockchain poderia resolver no Hum. mundo, no Brasil e mais especificamente na tua área, que eu acredito que é o principal, né? Então, a gente pega no gancho do estigma, falar como isso pode afetar uma área que em tese não, que não tem nada a ver com as criptomoedas, para que o pessoal entenda de uma vez por todas que o blockchain não é só sobre criptomoedas. Tá. Bom, na minha área, a arquivologia, eu vejo algumas coisas assim bem relevantes. Uma delas é a única tecnologia hoje que eu conheço que consegue criar um original digital, né? Que a gente não tem esse poder, né? A gente não tem esses artifícios na Web 2. Então, por exemplo, hoje eu coloco uma foto minha no Instagram que eu não tenho, né? Mas se eu tivesse, colocaria e
essa foto deixa de ser minha, né? Assim, ela fica, mesmo que eu coloque ela ali bem restrita naqueles recursos que hoje eles têm de só para os meus amigos e tudo, sempre vai ter alguém que vai conseguir extrair aquela imagem, vai conseguir trabalhar aquela imagem, vai conseguir multiplicar aquilo. Então, a gente não tem como chamar um original digital de original digital. Mas com a blockchain isso muda, né? É porque como a tecnologia ainda está muito incipiente, tem muita pesquisa em andamento para, né, aumentar a escalabilidade, aumentar a capacidade de armazenamento dentro da blockchain, que isso é muito importante na minha área, por exemplo, que eu lido com documento. Mas hoje eu já tenho como criar esses originais digitais usando os NFTs, por exemplo, os tokens não fungíveis. A própria credencial verificável, a gente tem, por exemplo, mais níveis, mais uma. É como, eu tenho mais níveis de confiabilidade e tenho autenticidade usando aquele recurso. Então, assim, eu vejo que blockchain resolve esse problema de falsificação de documentos. No caso da minha pesquisa, que eu estou usando isso para reduzir a fraude na documentação da licitação, eu fiz um levantamento de como essas fraudes, qual o comportamento típico, né, dos contextos onde essas fraudes acontecem muito. E aí eu vou te dizer que, assim, como que essa fraude acontece na licitação? É a nota fiscal fria, por exemplo. Uma nota fiscal de uma empresa fantasma, ela sempre vai ser entregue para o governo com vários elementos faltando. Se eu controlo a produção do meu documento usando blockchain, eu não consigo gerar o documento sem todos os elementos obrigatórios. Óbvio, Presentes. eu tenho outras tecnologias que fazem a mesma coisa. Só que no nível que a blockchain traz, isso junto com a imutabilidade, eu não tenho outra. É essa que vai Uhum, me dar isso. Então, assim, para resolver o problema de fraude com documento público, para resolver o problema de fraude em pagamentos na execução contratual, ainda mais se a gente associa vários atributos da blockchain, por exemplo, uma blockchain própria no Brasil, igual o Drex, né, que é o nosso real digital que está sendo desenvolvido. uhum, Eu consigo vincular todas as operações e controlar, inclusive, como que eu vou gastar o meu dinheiro. Eu vou poder pagar? Eu só posso pagar se eu checar um monte de critérios automaticamente, sem deixar, por exemplo, um agente público botar a mão no poder de decisão ou um próprio uhum, licitante. Então, assim, eu vejo que nessa área, principalmente no sul global, que é onde a gente tem o maior índice de corrupção, de desvio de dinheiro público com licitação, e que a gente tem níveis de educação, por exemplo, mais baixos, qualidade de educação mais baixa, sim. é a tecnologia da confiança por isso. Você não precisa checar, ela faz o cheque. Ela mesma autoriza uma coisa acontecer ou não. Então, assim, eu vejo muito potencial para isso, e como eu te falei antes, também vejo muito potencial na parte de privacidade e proteção de dados. Uhum, Quando a gente usa as credenciais verificáveis, a gente usa um recurso, um tipo de criptografia específico, que é da prova de conhecimento nulo. Então, uhum. como que isso funciona? Eu consigo, vou dar um exemplo, uma outra analogia que é comum quando a gente vai falar de credencial. Eu vou num bar beber. Obviamente que com essa cutis, essa carinha de novinha, todo mundo vai querer ver minha identidade. Mentira, né? Se a gente vai num bar beber, a gente mostra a nossa identidade ou a nossa CNH. E a gente não para pensar que, por exemplo, eu não preciso mostrar minha foto para o garçom, ele não precisa saber meu nome, ou a garçonete, eles não precisam saber meu endereço, eles não precisam saber meu CPF, mas a gente acaba dando para essas pessoas todos esses dados, todos os dias, para provar uma alegação só, mas eu apresento 10 alegações diferentes. E essa é um outro atributo que a blockchain tem. Ela consegue provar alegações de forma granularizada. Então, no caso do bar, do exemplo que eu estou dando, eu posso usar uma credencial verificável para provar para o garçom que apenas eu tenho mais do que 18 anos. Ele não precisa nem saber a minha idade para eu comprovar isso. Então, assim, esse é um potencial. Eu amo essa parte das credenciais verificáveis, que eu vejo muito futuro nisso também. De fato. E a gente escolhe o que compartilhar, né? Então a gente Sim, tem todos os dados, e aí tanto o estabelecimento escolhe o que precisa pedir, quanto a gente escolhe o que pode. isso. E se eu não me engano, eu acho que a gente estava junto na aula do time. Sim, Aí, quando ele fez o aplicativo, né? E aí a gente simulou lá a entrada no bar. E aquilo ali foi sensacional, porque além do fato de eu entregar os meus dados para as pessoas, tipo, nas boates, nas coisas, o pior de tudo é que eles vão fazer lá o cadastro, né? Para saber se a pessoa. E deixar lá, e eles não têm, assim, a estrutura para cuidar direito daqueles dados, para o manuseio não, daqueles dados. Aí acaba vazando, e aí sempre quem se lasca são as pessoas. exato. E é justamente a parte da privacidade e proteção de dados, né? Isso.
Pode E é falar. por isso que, inclusive, todas essas legislações, as mais robustas, que têm uma reputação boa, por exemplo, a GDPR na Europa, a LGPD no Brasil, que são leis muito boas mesmo de proteção de dados, elas primam por a coleta de acordo com a necessidade, né? Então, por exemplo, ela mesma é uma lei que já determina no bar agora, eu não preciso mostrar minha foto. A não ser que, obviamente, se eu tenho que provar a alegação de que eu sou quem eu digo ser. Exato. Beleza. Mas ele não vai ter uma cópia da minha identidade, ele não vai armazenar a minha foto, ele não precisa armazenar minhas biometrias só para eu entrar no bar, não. Então, eu não Uhum. preciso tirar uma foto minha, ele não precisa da minha digital. Então, é isso. E a blockchain vem junto, ela caminha junto com essas novas práticas. Ela traz os recursos necessários para a gente fazer esse tipo de coleta ou esse tipo de verificação que outras tecnologias não permitem ainda. É Tá? melhor para todo mundo, né? Certeza. E Dani, já que a gente está falando aí nos benefícios, mas e quanto aos cuidados, tu vê algum cuidado necessário para as empresas que estão buscando migrar para o blockchain? Ou tu vê uma necessidade, tipo, tu acha que tem mais benefícios do que cuidados que a pessoa tem que ter? Porque, por exemplo, eu vejo que, claro, nem tudo vai para o blockchain, né? A gente tem aquele tipo o, a tabelinha do que, eu preciso descentralizar isso, vou ver, Uhum. preciso de mais de uma assinatura, tem que ser público, não sei o que, e por aí vai, para saber se vai para blockchain ou não. Mas eu vejo que, por mais que, assim, independente da área, por mais que eu não vá transformar todo o processo em blockchain, eu acredito que deve ser implementado em todos os negócios, mas que não seja o negócio todo, mas em pequenas partes, em pequenos processos, Sim. porque eu acredito que em algum lugar, dentro de qualquer empresa, qualquer operação, o blockchain consegue melhorar alguma coisinha, sabe? Algum processo, que não seja todo, mas pelo menos um processo. Então eu vejo mais como melhora do que, não, alguém tem que ter cuidado em relação a isso e tal. Uhum. Eu acho assim, eu acho que o primeiro passo importante é isso que você mencionou. Então, a gente tem alguns checklists, tem algumas estruturas hoje que já nos orientam a avaliar o contexto. Então tá, qual é o meu contexto? Que eu quero solucionar? Qual é o meu problema? Blockchain cabe nesse problema? A gente tem um colega pesquisador que eu acho que eu já mencionei para você, o Fernando Escobar, que é brasileiro também, está na Universidade do Minho, lá em Portugal, que criou uma estrutura muito legal. Ele já é mais voltado para a área de gestão de risco, ele não é arquivista, então ele tem outra perspectiva. A gente tem também um material muito interessante do TCU, ele está um pouquinho obsoleto, porque ele foi feito em 2021, se não me engano, 2020, e de lá para cá algumas coisas mudaram, por exemplo, o Hyperledger Indy continua sendo chamado assim, o Bezo mudou de nome, e aí a gente tem outra, assim, as coisas vão se mesclando e, né, a tecnologia vai evoluindo, mas ainda é uma estrutura, um checklist que serve muito. Eu acho que o primeiro passo é qual o problema que eu quero solucionar e a blockchain resolve esse problema? Porque qual que é a minha preocupação hoje? Eu tenho duas preocupações. Tudo que está armazenado na blockchain, apesar das interfaces ainda serem muito ruins e a gente não ter tanto acesso àquele dado, né, pura e simplesmente, e muita coisa é hash, enfim, você acaba não tendo acesso ao dado, né, íntegro, assim, íntegro que eu digo no sentido de Completo, acessar assim. toda a informação que você Aham. precisa. Mas a partir do momento que isso se aprimorar, a gente tem que ter um cuidado sim na blockchain de ver o que exatamente está sendo armazenado ali, porque a gente tem que lembrar que lá dentro tudo é transparente, todo mundo acessa. Então, por exemplo, na parte de proteção de dados, confidencialidade, essa é uma preocupação que eu teria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente conversou e você me chamou atenção para isso, não era uma coisa que eu estava me atentando. Eu acho que o mercado ainda está ruim em termos de profissionais qualificados para desenvolver soluções com blockchain. E isso encarece a solução. Então, Exato. hoje, se a gente for trabalhar com blockchain, eu acho que muitas empresas vão ter dificuldade de achar gente qualificada para fazer o serviço, então vai encarecer demais a mão de obra, né? Quem está aí no mercado e está por dentro de como faz isso, está se dando melhor, porque é um cara que todo mundo quer, né? Ou uma mulher que todo mundo quer para trabalhar. Então, assim, eu acho que é mais isso. Assim, hoje eu focaria mais nessas questões, né? Tentar estimular o melhor desenvolvimento de quem bota a mão na massa para fazer mesmo a programação e tudo. E a questão da privacidade, a partir do momento que a gente tiver maior condições de armazenar mais coisas e a interface estiver melhor, eu acho que é um risco que a gente não pode correr, entendeu? Perfeito. Não, esse com a questão da privacidade, até acredito que tenha sido mês passado, mais ou menos, a gente estava lá no meu mestrado, a gente estava discutindo sobre isso, porque lá no Chipre
União Europeia, né? Entra. Aí a GDPR. E aí, quer dizer, a LGPD também tem, mas a gente estava falando nesse contexto da GDPR, porque tem o direito ao esquecimento, né? Então eu tenho que poder apagar meus dados, ou solicitar que eles sejam apagados. E aí, se tiver no blockchain, já era. Só que Já. aí o pessoal tava propondo a solução de ou um zero knowledge, né? Um ZK, ou o hash. Tipo, tu quer publicar algo? Pois publica o hash, porque a partir do momento que eu publico o hash, não é mais informação sensível, né? Não tem nada a ver com o meu nome, nem Uhum, endereço, nem, enfim. uhum. Mas é isso que eu acho, tipo, a gente assim, quando vem a disrupção, ela vem tomando conta de todos os lados, e aí a gente vai querendo adotar antes de entender como é que funciona, mas já vai querendo colocar, colocar, colocar. E depois bota a mão na cabeça e fala, putz, como é que. Tipo, Uhum. internet, né? Vários crimes aí por conta da internet, desde que começaram a adotar. Até hoje tem, claro. Mas a Sim, onda foi muito maior no começo, porque o pessoal não tava preparado para isso. E eu acredito sim, que a gente vai evoluindo, tipo, essa solução aí de armazenar o hash, a gente vai evoluindo para que sim, encontre ali um equilíbrio, né? E sim. quanto à Tá. parte de mão de obra, de gente para desenvolver, essa é seríssima e principalmente é aqui no Brasil. E Uhum, isso eu digo assim, pelo menos para minha região, Nordeste, aqui eu encontro pouquíssimos desenvolvedores. E aí certo. teve até, eu fui para uma palestra e aí o cara tava mostrando, o cara era desenvolvedor e ele tava mostrando o ranking de desenvolvedores, então os Dev Web 2, né? Aí Uhum, tinha as especialidades de cada um, então o cara, sei lá, tem especialidade em Python e tal, e aí o gráfico mostrava os milhões no mundo, né? uhum, E o blockchain estava lá embaixo, era o último. Tipo, não tinha, uhum. não tinha. Independente do que era a linguagem de programação, se era Solidity, Rust, o que era, qualquer linguagem de blockchain estava lá embaixo. Então, claro, ainda é um problema agora, mas pelo menos aí, quem estiver assistindo que for dev, eu acho que é uma área que você deve olhar, porque, putz, Ah, tá aberto aí. E claro, a mão de obra vai ficar caríssima para quem tá pagando, mas para quem vai receber é ótimo. é ótimo, exatamente. Então, o cara. E outra, aqui, principalmente pro Brasil, eu acho uma coisa legal de todo o universo cripto aí, no geral, que por mais, assim, é literalmente tudo descentralizado. Então, o cara, ele não precisa estar trabalhando numa empresa daqui. Ele consegue, principalmente desenvolvedor, ele consegue Sim, facilmente trabalhar para uma empresa de fora, receber em dólar, aí a gente ainda tem o, o, o poder de compra do cara se valorizando, porque ele está recebendo em dólar. sim. E aí vai. Então, eu também enxergo assim, essa parte da mão de obra ela tá escassa, claro que por isso até a intenção de fazer esse tipo de coisa, de podcast, né? Passar o conhecimento adiante para que mais pessoas saibam. Porque o Uhum, cara, ele pode já estar inserido no meio da computação, mas ele ainda está dormente para isso. E aí a gente despertando a curiosidade, né? Talvez a pessoa vá atrás, pesquise e, sei lá, pô, mude de vida aí completamente. Porque ainda é, tem, ainda tem muito chão para crescer, a gente está muito no tem, começo. tem. E é uma excelente alternativa também para quem está com medo da IA aí, né? Os Exato, programadores que estão com medo da exatamente, IA, que a IA vai roubar o mercado. Cara, exato, IA não faz blockchain, então exatamente, elas exatamente. podem funcionar muito bem juntas, mas tem Pronto, que desenvolver. é exatamente isso. Lá no mestrado a gente está discutindo sobre assim, seria a quarta revolução industrial, né? E Sim. aí, meio que tu tem a IA é, capaz de processar quantidades absurdas de dados e de uma maneira Uhum, mais eficaz e mais rápida. Só que uhum, para que ela processe esses dados, primeiro eu tenho que obter os dados de algum lugar. Aí sim, a gente sim, tem o IoT, então uhum, vários sensores, tudo capturando bilhões de dados. Só sim, que para a IA fazer o processamento é, direito desses dados, ela tanto precisa dos dados quanto ela precisa de um jeito fácil e rápido de acessar e categorizar os dados. E aí o blockchain. Então, tipo, são tecnologias que elas vão funcionar unidas. Então, uhum, a IoT vai capturar esses dados, o blockchain vai ser usado para que esses dados sejam publicados de maneira auditável, verificável, rastreável e entregar na mão da IA para IA. Ah, não, bloco tal, timestamp tal, 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 ela já vai e pesca lá rapidinho uma informação confiável. E aí o uhum, processamento dela vai espocar. sim, sim, verdade. Mas não tem como trabalharem diferente, né?
Sim, ou distintas. É junto, tem para é, onde. certeza. E Dani, me diz uma coisa, agora vamos entrar aqui na parte das diferenças. A gente está falando aqui Brasil, Canadá e tal. O que que tu nota que foi diferente? Tu foi acadêmica aqui, né, do mestrado e do doutorado aí. O que que tu notou de diferença, tanto na parte acadêmica geral, quanto de inovação, assim? Uhum. Bom, eu vou falar com base na minha trajetória, porque se algum colega arquivista assistir aqui, vai achar que eu estou querendo difamar e eu não estou querendo difamar ninguém. Bom, até o ano que eu saí da Universidade de Brasília, foi 2016, o curso de arquivologia, pelo menos, ele não era tão digital. Não me lembro, assim, de ter tido grandes oportunidades, de ter mais contato com a tecnologia, da forma que eu acho que eu deveria ter tido, né, como profissional de arquivo lá. Mas sei que no Brasil a gente tem outras universidades que trabalham muito com o arquivista digital, tem a Universidade Federal Fluminense no Rio, tem a Universidade Federal de Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul. Enfim, tem universidades e faculdades de ciência da informação no Brasil que são mais tecnológicas. A que eu tive a minha experiência do mestrado ainda não estava até então. Então, esse é um ponto. Aqui eu vejo assim, é um salto gigantesco, né? Em termos de academia, também é muito triste falar o que eu vou falar, mas eu tinha muita dificuldade de acessar algumas bases de conhecimento na UNB, porque a gente não assinava todas elas, e as internacionais que eu precisava mais na época, porque meu tópico não era um tópico muito discutido no Brasil. Foi uma coisa que eu acho que prejudicou a minha pesquisa no mestrado e que eu não tive nenhum desses entraves aqui no doutorado. Eu tenho tudo, assim, não teve nada aqui até hoje que eu precisei acessar, um artigo, um livro, que eu não conseguisse acessar. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. Aqui a gente tem, minha orientadora é fundadora, junto com um outro professor da UBC de Okanagan, que é um outro campus que fica aqui numa outra cidade dentro dessa província. Eles dois são os líderes do Blockchain at UBC. O Blockchain at UBC, apesar de não ser uma faculdade, não ser um departamento, é um grupo de pesquisa um pouco robusto, já conta com participação, membros de várias escolas aqui da UBC, então da Business School, da Faculdade de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, está todo mundo muito conectado, políticas públicas e assuntos globais, tem muita participação de professores e pesquisadores de vários campos, é bem multidisciplinar. E a gente tem um laboratório. A minha parte não é técnica, o meu modelo foi desenvolvido com interfaces que eu criei no Figma, então foi a gente chama de protótipo leve, né? Assim, uma coisa só para as pessoas entenderem o passo a passo do modelo que eu estou propondo. Mas eu tenho colegas no Blockchain at UBC que são da área técnica, que são desenvolvedores, que são criptógrafos, né? São pessoas muito capacitadas e usam o laboratório que a gente tem todo dia, assim. Então, assim, aqui eu vejo muito mais recurso e mais investimento no parque tecnológico em si para a gente trabalhar, né? Obviamente também que eu não vou entrar na seara de a gente tem contextos diferentes de investimento na universidade pública no Brasil e aqui, obviamente, e aí a gente vai entrar num buraco negro se a gente entrar nesse assunto. Se começar aí, já era. É, mas eu acho que é isso. Eu acho que mais me impactou mesmo foi o acesso a diversos recursos tecnológicos aqui e fonte de conhecimento que infelizmente eu não tive. E não é por falta de vontade no Brasil, eu acho que é uma questão de corrupção e Uhum. orçamento, né? Então, Justamente o que tu tá tentando resolver, né? exato. É. Então, não seria essa parte de acesso, assim, a principal, entre milhões de aspas, até para o pessoal que for assistir e para o pessoal da Dani que estiver assistindo. Milhões de aspas, crítica. Então, a Uhum, crítica seria mais melhorar esse acesso, né, do acadêmico enfim, a fontes uhum, realmente atualizadas, relevantes, enfim, do meio, nacionais e internacionais, principalmente, e incentivar a pesquisa. Assim, eu noto o incentivo, a falta um pouco do incentivo para a pesquisa. uhum, uhum, Porque, aqui eu não estou falando da parte acadêmica, até porque a minha universidade não é aqui, mas eu noto do geral, sabe? Tem pouco incentivo para a pessoa seguir esse campo da pesquisa. Poderia ter mais ao longo de um curso, ao longo, sabe? Poderiam uhum, incentivar e não falam tanto. E eu acredito que também tem um fato de que aqui a pessoa acabou
uma formação, ela basicamente é obrigada a começar a trabalhar o mais rápido possível e não consegue focar tanto ali em continuar a trajetória acadêmica, né? Então ainda tem isso. E o incentivo financeiro É, na exato. academia, isso no mundo inteiro, tá? Aí eu não vou É, tirar aqui exato. também, assim, é difícil, porque mesmo a gente tendo bolsa e tudo, não é um salário que dá para você sobreviver, nem aqui, nem aí. Então, Exato. quer dizer, sobreviver sim, mas viver não. E a gente não precisa, eu não acho que é justo a gente ter que sobreviver, né? Que todo mundo Sim, quer viver. exatamente. É isso, assim, a academia realmente é uma seara que não dá para. Não é todo mundo que vem, e não é porque não tem capacidade, não tem, porque não tem condições mesmo, né? Exato. Porque a Não, gente, tem muita gente aí que tem uma capacidade absurda. Então, são talentos adormecidos aí. Que às vezes falta só o empurrãozinho que a pessoa se solta. exato, eu tenho que dizer que eu faço parte de uma categoria de privilégio mesmo, porque o fato Uhum, de ser servidora uhum. me deixa mais tranquila nessa questão. Aí eu consigo investir um tempo na academia, mas não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Então Exato. é Exato. complicado, né? Uhum. Dani, agora a gente tá chegando no final aqui, e aí vou te fazer uma pergunta, algumas perguntas, né? É a série de perguntas para fechar realmente o raciocínio. Tá. Então, a primeira delas é baseado no que tu sabe hoje. Enfim, tu chegou aí, como tu falou no começo, de paraquedas no assunto blockchain. Hoje já é bastante familiarizada com a área. Então, com o que tu sabe hoje, como é que tu enxerga o mundo? Mudou alguma coisa? Tipo, tu vê um mundo diferente com o surgimento e a aplicação do blockchain? Ah, certeza. Eu acho que a mesa, eu vejo assim, a gente teve uma virada de chave na história da humanidade quando a gente começou, quando o homem começou a registrar as propriedades. Lá atrás, na Idade Média, quando a gente começa a ter documentos que vão dizer, essa terra é do fulano, esse castelo é da igreja, quem manda aqui é o rei, quem manda aqui é o bispo, né? Assim, Uhum. a gente registra essas coisas, ali a gente tem um shift na humanidade, inclusive muito perto até dessa mudança. Aí eu estou falando do mundo ocidental, né? Uhum. Ocidental é o que a gente domina da história, mas assim, tudo que nessa mudança é a partir daí que as coisas elas se transformam bruscamente. E é daí que vem, por exemplo, o capitalismo, essas Sim. outras diferenças sociais, né? O socialismo. Enfim, eu creio que trazer essa mesma mudança para o meio digital também vai proporcionar essa grande mudança na humanidade de um modo geral. Perfeito. Não chegou o momento desse shift, mas eu acho que está próximo. Então, eu consigo enxergar. é, sabe, essa questão dessas mudanças sociais, econômicas, eu acho que ficou mais fácil para mim entender todo esse processo. E a segunda coisa foi que, fatalmente, quando você estuda uma tecnologia dessa, você tende para a parte de cibersegurança, porque aí você vai começar a entender criptografia, não sei o quê. Foi por isso que hoje eu não tenho rede social. Então, muda muito o nosso comportamento também, Exato, sabe? exato. Individual. Isso é E com a verdade. nossa família. Isso é Então, verdade. tipo assim, minha filha tá me filmando, a gente tá fazendo uma Já gracinha, fica um pouco assim. eu falo, não posta, que eu não Exato. quero, né? Assim, coisas desse Exato. tipo. Mas isso aí mudou bastante nesse sentido. Vou contar só uma historinha aqui divertida, que é À divertida vontade. porque fui atacada. Aqui teve um ataque esse ano da Receita Federal daqui, que teve um boom desse ataque, que é o e-mail bombing. Eles Uhum, fazem o e-mail bombing para gente, porque a Receita Federal daqui, se eu quiser mudar meus dados de acesso, qualquer coisa, eu ligo, eu posso fazer isso pelo telefone e respondo um uhum, screening, né, de perguntas de cheque de segurança. Passando por esse cheque, eles fazem as alterações que eu peço. Esses atacantes, eles estavam fazendo as alterações por telefone, e aí, assim que eles faziam a alteração, eles faziam um e-mail bombing com quem eles atacavam. Por quê? Porque aí, toda vez que a Receita Federal faz uma mudança na sua conta, ela envia um e-mail automático dizendo: você alterou seu e-mail de uhum, acesso, você alterou sua conta bancária, né? uhum. Entre na sua conta e veja o que você fez. Sim. Eles mandam o e-mail bombing para quê? Para te tirar a atenção desse e-mail da CRA, você deixar. João, eu recebi 1.000 e-mails de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Sabe o negócio? Pá, 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 pá. Uhum, Aí eu falei, gente, se fosse a Daniele de 8 anos atrás, eu não ia saber o que fazer. Talvez eu falasse, ai, que saco, vou apagar isso aqui, mas eu não ia.
eu consegui, por conta, acho que dessa mudança da minha, né, do meu conhecimento de olhar as coisas depois que eu entendi essa tecnologia, eu falei, meu Deus, eu tô sendo atacada. Alguma coisa de muito sério Uhum. aconteceu com alguma coisa. Aí eu fui atrás dos últimos e-mails que eu tinha recebido antes do e-mail bombing começar. E tava lá o e-mail da Receita De Federal. alteração. Isso, e aí eu consegui agir rapidamente, na mesma hora liguei na Receita, fiz abri um processo e tal. E o que eles sabem o que que eles tinham feito? Eles tinham realmente mudado o meu e-mail e a minha conta bancária, porque se eu fosse receber uma restituição, eles iam Ia receber na. para eles. Exatamente. Então, assim, isso muda muito a vida da gente. Entender as coisas em profundidade, eu acho que é transformador. Eu acho que para É. mim é o que eu mais vejo assim de. Não, para mim exatamente a mesma coisa. Foi justamente o blockchain que foi entender a tecnologia que foi, na verdade, a minha escadinha foi primeiro nas criptomoedas, aí eu fui entendendo o dinheiro, de fato, e aí o valor que a gente dá, né, a moeda, e aí É. a partir daí foi entrar no blockchain que me abriu a cabeça para, acredito que quase tudo. Uhum. A visão crítica muda muito e o pezinho da cibersegurança, que aí eu comecei a estudar e posso dizer que o que eu era, é, sei lá, 50% paranoico, eu fiquei 200. Aí, É, aí aumentou um pouco. ignorância também é uma benção. Exatamente. Inclusive o cara do Matrix que fala. Uhum, uhum, Justamente isso, tipo, a ignorância é uma benção antes dele trair lá o Neo e voltar para dentro da Matrix. uhum. Ou seja, ele prefere realmente ficar dentro da ilusão e não se Sim. preocupar com nada do que aceitar a realidade. Uhum. Mas, querendo ou não, é o que temos, né? É isso mesmo. É bom a gente entender como é que funciona, pelo menos. Certo. E, Dani, pronto, baseado nisso, como é que tu vê a evolução do blockchain e de tudo que ele vai afetar, digamos assim, pelos próximos 5 anos, até aí mais ou menos 2030? Ai, eu não sei, porque assim, eu tenho. Eu começo a pensar nisso e aí eu começo a pensar em quem vai atuar contra esse tipo de tecnologia, né? Na O que eu, briga, né? o que eu estou propondo mesmo é uma coisa que, politicamente, isso seria um grande problema, porque o que eu estou propondo reduz drasticamente a possibilidade de você desviar dinheiro público. Então, é uma coisa que sabe, assim, para mim ainda está muito nebuloso por conta disso. A gente está vendo aí a cada semana, a cada mês, que o potencial é absurdo, mas ao mesmo tempo, as É o coisas acontecem lobby. muito O rápido. lobby, né? O pessoal tem o lobby da corrupção Exato. e passar por cima disso. É porque eu acho, eu só te complementando aqui, não quero te cortar, mas só te complementando, talvez tu pense da mesma maneira que eu geralmente o pessoal diz que o, claro, falam da criptomoeda, mas por não entender o blockchain, falam que criptomoeda facilita aí o mercado negro, né, e tal. E aí o que que eu penso? Cara, o mercado negro, ele tem esse nome porque é algo que acontece no escuro, onde a gente não consegue ver, né? Uhum, E o uhum, blockchain, ele é literalmente tu jogar luz no uhum, mercado negro. Então, uhum, ali, tudo que acontece é rastreável, é transparente, é checável. E uhum, aí, isso se alia à parte da corrupção. É um mercado negro, onde uhum. ninguém quer saber para onde é que, ou ninguém quer que saiba para onde é que está indo aquele dinheiro, de onde é que veio aquele dinheiro. E a partir do momento que a gente coloca isso, o pessoal enlouquece. É. Vão querer barrar. Mas sim, continua, por favor, em relação a. Era isso. E aí a gente volta no seu ponto de que as pessoas têm que entender a capacidade disso aqui, desse recurso que a gente conhece. Porque só esse conhecimento também que eu acho que vai gerar uma pressão, sabe? Para uma Uhum, adoção maior, mais acelerada. uhum, Mas ainda é uma tecnologia, a gente fala, é a infância ainda. A criptografia existe há séculos, a inteligência artificial há décadas. Então, exato. assim, hoje a gente está com uma IA generativa aí que todo mundo está botando com o pé nas costas e fazendo um monte de coisa, até coisa muito absurda. Mas para a gente chegar nesse ponto sabe assim, foi uma trajetória pesada. Eu acho que blockchain também vai ser. Mas de qualquer maneira, eu vou continuar batendo na sua tecla de que é um caminho sem volta. É, Isso aí é. perfeito, perfeito. Já- A história não vai, a evolução, a história não vão parar porque a gente não quer aceitar, né? né? Exato.
Pois, Dani, eu acredito que seja isso. Se tiver mais alguma mensagem final para o pessoal, não sei, algum o agradecimento a alguém e tal, mas enfim, na questão do conteúdo, acredito que seja isso. Sei. Mais uma vez eu vou agradecer pelo tempo, né, pela disponibilidade. Como a gente estava falando em relação à mão de obra, é difícil encontrar gente que entenda sobre o assunto e principalmente que tenha disponibilidade ali para tirar um tempinho, no caso aí, mais ou menos uma hora, para falar sobre isso, né? Tá aí pegado com a pesquisa e tal. Mas obrigado por ter cedido um pouco do tempo. Eu acho que a missão nossa é muito mais, assim, é sobre descentralizar o conhecimento, né? Então a gente estuda tanto sobre descentralização e a principal maneira de tornar isso uma realidade é descentralizando o próprio conhecimento. Então essa troca de ideias eu acredito que seja extremamente valioso para quem assiste, porque às vezes o cara, ele pode até saber, mas aí uma coisinha que a gente fala vira a chave Uhum. e aí vai. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado você pelo convite. É uma honra, assim, estar aqui com você. Você é um cara, uma pessoa muito esforçada que assim, vai muito atrás da informação, do conhecimento. Eu admiro muito a sua postura e Obrigado. te desejo sucesso aí. E precisando, estamos sempre à disposição. Para nós, com certeza ainda vai ter muita coisa, a gente ainda vai debater sobre essa tese, destrinchar tudinho e muitas outras coisas que ainda vão surgir, como a gente falou no começo, é algo que se atualiza todo dia. Constantemente, é verdade. Então esse trabalho, essa missão nunca vai acabar porque a gente sempre vai É, continuar trazendo o conhecimento. Então é sei. isso, Dani. Vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu vou agradecer de novo. E Imagina. o prazer e a honra são todos meus. Obrigada, minha Muito também. obrigado. Valeu, Dani. Bom, bye bye, tchau.